Paz seja convosco. Como Jesus saudava os discípulos, eu também quero saudar você nesta madrugada. Que bom ter você tão cedo para juntos estudarmos a palavra de Deus. Está começando o programa Primeiro Deus. De 5 a 6 da manhã, de segunda a sexta, aqui, nós temos um encontro marcado para aprendermos mais da palavra de Deus. Você sabe que Jesus operou ao longo do seu ministério cerca de 35 milagres e nós vamos estudar cada um deles. Por isso, quero convidar você a tomar a sua Bíblia e se juntar a nós. Hoje, vamos estudar o segundo milagre. Vamos para Marcos, no capítulo 5, onde veremos Jesus se encontrando com um homem que possuía uma legião de demônios. Isso mesmo. O que será que aconteceu? Como Jesus lidou com esse jovem? Bom, são vários detalhes que nós iremos abordar no texto de hoje. Chegamos então ao momento da saúde aqui no programa Primeiro Deus, onde a gente sempre recebe um profissional da área de saúde para conselhos práticos para todos nós, para termos uma boa saúde. Estamos aqui no nosso café da manhã, espero que você esteja começando também bem o seu dia aí, se alimentando bem, afinal, esta é a principal refeição do dia, deve ser, né? Dr. Joel está conosco essa semana. Tudo bem, Dr. Joel? Obrigado de novo. Passou bem de ontem? Maravilhoso. Que bom ter você aqui com a gente no programa. Dr. Joel, ele é imunologista e alergista. E essa semana a gente quer focar um pouquinho a respeito da relação da alimentação com a boa saúde, para nós termos um bom sistema imunológico, que é aquilo que vai se proteger contra qualquer tipo de doença. Mas tem aí pessoas imunodeficientes. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. As pessoas chegam ao consultório, chegam no hospital, falam que veio aqui fazer um tratamento para imunidade. Bom, primeiro, nós temos que definir o que são imunodeficiências. Imunodeficiências, há dois tipos. Há os erros inatos da imunidade, que são as antigamente chamadas imunodeficiências primárias, as IDPs, que são as primárias, né? E você tem as imunodeficiências secundárias. Vamos definir cada uma. As IDPs, ou os erros inatos da imunidade, você já nasce com uma alteração em algum gene, em alguma mutação, uma translocação, uma deleção de algum gene que causa uma doença, onde você vai ter uma deficiência de anticorpo, onde você vai ter uma deficiência de um complemento, de células de defesa, onde os seus linfócitos, as suas células de ataque, de defesa, estarão desproporcionais ou ausentes em algumas situações. Okay. Que levam o indivíduo a ter que fazer transplantes de medula, transplantes... Isso é uma questão genética. Genética, onde ele vai desenvolver logo nos primórdios da vida ou na fase adulta, já aí com seus 20 anos. Vai surgir. Vai surgir em algum momento da vida. Não tem como escapar. Tá? Se ele terá e teremos que tratar dessas condições. E as imunodeficiências secundárias são aquelas que você adquire. Por exemplo, HIV é uma imunodeficiência secundária. A AIDS é uma imunodeficiência. A hepatite B, a hepatite C. São imunodeficiências onde você adquire o vírus e leva o seu corpo a ter imunodeficiências. Entendi. Entendeu? Então, nós temos esses tipos. Quando a pessoa fala, eu estou com a imunidade baixa, muito bem. Ele não tem IDP, ele não tem erro inato da imunidade, ou ele está com a imunidade baixa porque ele tem uma imunodeficiência secundária. Aí a gente vai investigar. O que pode acontecer é o indivíduo ter condições, estilos de vida errôneos que faz com que ele não produza um anticorpo para certo alimento, certo produto, e certamente com a predisposição genética junto. O indivíduo que não tem a predisposição genética, ele não vai ter alergia, ele não vai ter complicações, mas erros de estilo de vida levam o indivíduo a ter alterações físicas, orgânicas, onde ele vai adquirir doenças. O principal dele são as viroses. Indivíduo que dorme mal, faz pouco exercício, né? Isso nós comentaremos nos capítulos posteriores, mas são condições que devem ser corrigidas logo no início. Sim, amanhã a gente temos aqui na pauta para nós conversarmos um pouquinho sobre a questão de como aumentar a imunidade. Sim, isso é possível? Sim, é possível. É bem possível. Certamente. Tá. Essa pessoa que tem imunodeficiência, como é que ela pode diagnosticar isso? Ok. Há certos exames onde você dosa a quantidade de anticorpos. O principal exame é muito simples. Você pega o indivíduo,
leva para o laboratório e colhe os anticorpos, por exemplo, da vacina que foi tomada para sarampo, da vacina para febre amarela e da vacina para pneumonia. Se ele produziu anticorpo, significa que ele não tem imunodeficiência. Está reagindo então. Ele está produzindo anticorpo. Se o indivíduo não produz o anticorpo para o tétano, também ele pode ter uma imunodeficiência. Aí você dosa os linfócitos, a quantidade do B, do T, os CD4, os CD8 são células de defesa. Você dosa as células... Soldados do corpo. É a primeira linha de defesa. Aí você dosa aquilo. Se ele tiver a um nível, tem um X nível lá, se ele tiver abaixo, ele é imunodeficiente. Aí você trata aquela imunodeficiência de que forma? Com medicamentos próprios, com preventivos. O indivíduo vai ter que tomar antibióticos contínuos, ele vai ter que ter, às vezes precisa de transplante de medula, precisa fazer o transplante em lugares controlados, para tentar resolver através de engenharia genética. Entendi. Então, há um caminho a ser percorrido, então, nesse tratamento. Então. O indivíduo que tem imunodeficiências primárias ou os erros inatos da imunidade, são indivíduos que têm que ser cuidados desde a tenra infância, desde que nascem por imunologista, por hematologistas, né? Até o final da vida dele. São indivíduos que merecem cuidados. Quando falamos em hematologistas, tem a ver com a qualidade do sangue. Do sangue, São indivíduos que têm alterações hematológicas. Bom, e amanhã a gente vai falar um pouquinho dessa relação íntima, né? Da boa alimentação, boa qualidade de sangue e etc. Obrigado, Dr. Joel, pelos conselhos práticos de hoje. Lembrando que amanhã ele volta, quer dizer, essa semana ele vai estar com a gente aqui a semana todinha, trazendo aí conselhos práticos para você e para a sua família, para termos boa saúde. Isso é que importa finalmente, tá bem? Vamos agora cuidar da alma, do corpo, né? Cuidamos do corpo, agora cuidar da alma, do espírito. É com você, Pastor Krivelin. Muito obrigado, Pastor Arilton. Um bom dia para você que está nos acompanhando. E nós estamos já na terça-feira, é o nosso segundo dia dessa semana. Estou muito feliz de podermos estar juntos participando e nos conectando com Deus através deste momento especial da oração. Nós temos os pedidos que estão sendo enviados, muitos pedidos estão sendo enviados, agradecimentos também. Muito obrigado a você que está participando conosco, a você que acordou cedinho, que já está nos acompanhando aí também. E nós temos aqui uns pedidos que foram selecionados, como dissemos, nem todos nós conseguimos ler, mas alguns nós selecionamos e os outros estão sendo lidos e também, da mesma forma, estão sendo colocados diante de Deus, cada um dos pedidos, e estamos intercedendo por eles. Mas o pedido de hoje vem de Melquisedeque Vasconcelos, o primeiro pedido, e ele diz: maravilhoso programa! Peço oração por minha saúde física e também pela saúde espiritual. Melquisedeque pode ter certeza de que Deus quer sempre o melhor quanto à sua saúde física e também à sua saúde espiritual. Ambas andam em conjunto para que possamos em Deus, em Cristo Jesus, alcançarmos salvação por meio da fé. Nós temos aqui também a Franciele Lima. A Franciele Lima, ela coloca um pedido especial aqui também. Ela diz: bom dia. Peço oração pela saúde dos meus filhos. Em especial, Maria Isabelle, que tem bronquite asmática. Deus, o médico dos médicos, tome ela em suas mãos. Amém. Nós vamos orar também aqui pela sua filha, a Maria Isabelle. Viu, Franciele? Fique tranquila, descanse em Deus, que Deus já está operando o melhor pela vida da Franciele. Para Deus, nada é impossível. E com certeza a saúde da sua filha já está sendo... Deus já está operando pelo melhor dela. Temos aqui o terceiro pedido desta manhã, que é do Gilmar Duarte Bueno. Ele diz: peço oração por mais fé, mais determinação nesse caminho rumo ao céu. Obrigado, seu amigo professor Gilmar Bueno. Ô, rapaz, que bom saber que nós temos um amigo deste lado. Aqui também você encontra os seus amigos todas as manhãs. Amigo, professor Gilmar Bueno, pode ter a certeza de que Deus nos acrescenta fé à medida de que pedimos e à medida de que vamos caminhando em sua direção. E este pedido é um pedido essencial para, em Cristo Jesus, recebermos a salvação. Jason Souza tem aqui um pedido especial. Ele diz: peço oração por minha vida espiritual, pela vida profissional e também pela vida amorosa.
Me casei ontem e estou retornando aos braços de Deus junto com a família. Que bênção, Jason! Olha, você arranjou uma pessoa para caminhar ao seu lado e agora você está dizendo, não vamos caminhar sozinho, vamos caminhar ao lado de Cristo Jesus. Parabéns pela decisão. E então, aqui, além de ter encontrado a pessoa certa, você está andando no caminho certo e Deus com certeza já está andando com vocês. E eu tenho um verso muito especial para nós lermos diante desses pedidos que aqui foram lidos e também dos pedidos que não foram mencionados, mas que está aí no seu coração de colocarmos a vida de cada um dos amigos que nos assistem nas mãos do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15. Vamos lá comigo. E o verso é o verso 7. O verso 7 nos diz o seguinte: se nós permanecermos no Senhor, ou seja, se permanecerdes em mim, é Jesus falando, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Que dádiva que é essa que Deus está nos dando? Peça o que quiser e vos será feito. Aqui diz que existe uma condição: se permanecerdes em mim. Então, querido amigo, querida amiga, por que não? Permaneçamos no Senhor e tudo quanto pedirmos, tudo quanto nós clamarmos ao Senhor, Ele haverá de nos conceder segundo a sua santa, boa e justa vontade. Nós vamos neste momento nos ajoelhar e vamos falar com o nosso Deus. Se você puder, se ajoelhe conosco e vamos conversar com o Criador de todo o universo. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é muito bom para todos nós. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem uma promessa de que se permanecermos no Senhor, o Senhor ouvirá as nossas orações. Senhor Deus, por isso nós rogamos, nós clamamos. Senhor Deus, ajude-nos a permanecermos em Ti. Ajude-nos a estarmos cada vez mais ligados ao Senhor. E por isso, Senhor Deus, acrescente fé a cada um de nós, dia após dia. Nós agradecemos por tudo quanto o Senhor é. E nós estamos pedindo, Pai, de forma especial, pelos pedidos que foram lidos aqui nesta manhã. Temos também os pedidos que não foram lidos, mas que foram enviados, e aqueles que estão no coração de cada um daqueles que nos assistem neste momento. Que o Senhor possa estar atuando de acordo com a sua santa, boa e justa vontade na vida de cada um de nós. É o que pedimos e por isso nós já somos gratos, na certeza de que somos atendidos pelo Senhor. Em nome de Jesus o fazemos. Amém. Chegou agora o nosso momento do estudo da Bíblia. E que bom ter a sua companhia logo cedo para começarmos ouvindo a voz do Senhor. Como eu sempre digo aqui no programa Primeiro Deus, nunca saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor, porque todas as vezes que abrimos esse livro, é a boca de Deus que nos está falando. Ontem estudamos sobre Jesus acalmando uma tempestade, em Marcos capítulo 4. Continuando essa série sobre os milagres de Jesus, hoje vamos estudar mais um milagre. Você sabe que Jesus, ao longo do seu ministério terrestre, operou cerca de 35 milagres, dos que estão registrados, é claro, né? Então nós vamos estudar todos esses milagres aqui no programa, a cada dia um. E se você perdeu algum milagre, é muito simples, basta ir no YouTube, no meu canal, e você então vai ter acesso a todos os programas que estão sendo apresentados aqui. Hoje vamos estudar sobre a cura de um endemoniado. Chegamos agora a Marcos capítulo 5 e esse é o tema que hoje vamos estudar. Você já presenciou alguém possesso? Alguém possesso por um espírito maligno? Já presenciou? Você sabe como que isso funciona? Você sabe como que o diabo atua na mente das pessoas, as pessoas que se submetem a isso? Bom, talvez sejam perguntas que você já formulou em algum momento da sua caminhada espiritual e não compreendeu tão bem assim. Pois hoje, o milagre que vamos estudar vai tirar muitas dúvidas a respeito desse tema. Mas antes de começarmos a ler o texto sagrado, como você sabe, nós temos um hábito aqui. A gente sempre ora antes de abrir a Bíblia, porque o mesmo Deus que inspirou os apóstolos e profetas a escrever esse livro, ele vem hoje
ao nosso encontro para trabalhar em nossa mente e nos ajudar a compreender o que foi revelado. Então, se você puder, fecha seus olhos e ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado por termos agora a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra mais uma vez e de ouvirmos a Tua voz falar ao nosso coração. Nós queremos entender a Tua mensagem para nós mais uma vez. Nós queremos suplicar que o Deus Espírito Santo, o mesmo que esteve lá com os apóstolos e profetas escrevendo esse livro, possa nos acompanhar agora, enquanto estudamos aquilo que foi escrito. Por isso, Pai, atue em nossa mente e em nosso coração e nos leve à compreensão e à aceitação da Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo e por estar agora pronto para avançarmos no tema de hoje. Quero convidar você então para o Evangelho Marcos, capítulo 5, versos 1 a 14. Essa semana, nesses primeiros 5 milagres que vamos estudar essa semana, nós iremos aprender que esses milagres de Marcos, capítulo 4 e capítulo 5, eles foram registrados numa ordem de importância, do menor para o maior. Ontem aprendemos que Jesus tem o poder de acalmar as tempestades e Ele pode acalmar a tempestade do nosso coração. Hoje vamos aprender que 2000 anos se passaram, mas Jesus não perdeu o poder de expulsar demônios. Isso mesmo. Então acompanha comigo a leitura. Marcos capítulo 5, versos 1 a 14. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Relato extraordinário nós vemos aqui do evangelista Marcos, falando a respeito desse jovem endemoniado. Bom, o texto deixa muito claro de que Jesus, depois de acalmar uma tempestade, o barco chegou no lado ocidental do lago, e aqui diz a terra dos Gerasenos. Logo que o barco chega à margem do lago, esse homem, possesso de espírito imundo, vai ao encontro de Jesus e dos discípulos. Interessante que o texto diz que ele vivia preso em cadeias, mas nem assim nada resolvia. Cadeias e grilhões. Essas expressões são usadas para falar de cadeias que são colocadas nos braços e grilhões que são colocados nos pés, prendendo as pernas da pessoa. Mas o texto deixa claro de que nada podia detê-lo.
E mesmo tendo sido preso por grilhões e cadeias, ele despedaçava todas essas coisas. E ele vivia agora nos montes e nos sepulcros, cortando-se, ferindo-se, e ninguém podia detê-lo. Todas as vezes que eu leio o relato desse homem, desse jovem, eu logo penso na sua família. Será que ele tinha uma esposa? Será que ele tinha filhos? E sua mãe e seu pai, quem eram? Certamente uma família estava profundamente abalada por tudo aquilo que acontecia a esse homem. A Bíblia não deixa detalhes sobre como que isso aconteceu, como que esse homem, possesso desses espíritos, chegou a esse ponto. A Bíblia não fala sobre isso. Mas eu queria mencionar para você duas coisas muito importantes para a compreensão do texto de hoje. A primeira delas é que a possessão demoníaca ela é uma realidade. Tanto é que quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele vai mencionar um dom espiritual que é o dom do exorcismo. Exorcismo é o dom espiritual que Deus dá a algumas pessoas para expulsar, para expelir demônios. Se Paulo fala desses dons espiritual, é porque a possessão demoníaca ela é uma realidade. O apóstolo Paulo é quem bem sistematiza os dons espirituais no Novo Testamento. E você vai encontrar em 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4 e Romanos capítulo 12, uma lista que Paulo faz a respeito dos dons espirituais. E entre eles está lá o dom do exorcismo. Nos dias de Cristo, você percebe muitas pessoas endemoniadas. O Evangelho relata que Jesus várias vezes libertou pessoas da possessão demoníaca. Existe até o caso de Maria Madalena, a quem várias vezes o demônio se apossou dela e Jesus a libertou várias vezes. É claro que a presença de Cristo aqui nesse mundo provocou uma verdadeira convulsão no reino espiritual de Satanás. E ele tentou de todas as formas acabar com o ministério de Cristo, destruí-lo, levá-lo ao pecado. Então todos os demônios trabalharam com muito frenesi naqueles 3 anos e meio especialmente em que duraram o ministério de Jesus. E Cristo, é claro, ao viajar pelas cidades, pregando o Evangelho, curando as pessoas, ele também libertava os sofredores, as pessoas que haviam sido possessas pelo inimigo. Mas você pergunta, pastor, como é que isso acontece? Como é possível alguém ser possuído pelo espírito mau? Bom, você sabe que Satanás é o nosso arqui-inimigo. Ele é o originador do pecado. Satanás sempre quis ocupar o lugar de Deus e foi por essa intenção que ele foi expulso do céu. Hoje não vamos tratar desse assunto, mas depois você pode dar uma olhadinha em Isaías 14, Ezequiel 28. São 2 capítulos na Bíblia, junto com Apocalipse 12, que falam a respeito da rebeldia de Satanás lá no céu e da sua expulsão de lá. Apocalipse 12 menciona que quando Jesus foi expulso do céu, ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos de Deus. Essa 1/3 dos anjos que ficaram do lado de Satanás na rebelião do grande conflito entre o bem e o mal, são os que hoje a Bíblia chama de demônios, as legiões do mal. E esses demônios se espalham por aí, em toda a parte do planeta, como emissários e representantes de Satanás, para trazer à humanidade as mazelas e as misérias que tantas vezes acontecem. Então o ser humano está no centro de um grande conflito entre o bem e o mal. Há 2 forças que tentam tomar conta da sua mente. Se de um lado Deus quer nos abençoar, nos ajudar, controlar a nossa vida e nos levar à salvação, o diabo quer nos atormentar, atrapalhar a nossa vida, nos levar à miséria e à desgraça e, finalmente, à perdição eterna. E ele faz isso com todo ódio, com toda a ira, porque o caso dele já é perdido. E então Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, diz que o diabo agora está como um leão que ruge ao nosso redor, buscando alguém para devorar. Isso mesmo, ele quer constantemente destruir as pessoas.
E em Apocalipse capítulo 12, João escreve: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso mesmo, o diabo está com seus dias contados, porque o seu reino será finalmente aniquilado, porque Jesus o venceu na cruz. Mas como ele tem pouco tempo, ele faz de tudo para infernizar a vida das pessoas. E de alguma maneira, esse homem permitiu que Satanás se apoderasse da sua mente. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você. O diabo só pode se apoderar da mente de alguém quando a pessoa cede espiritualmente, quando a pessoa é fraca espiritualmente, quando a pessoa não confia em Deus, não se apega nele e quando a pessoa também é fraca mentalmente. Então, se esses dois elementos estão unidos, fraqueza mental, fraqueza espiritual, uma porta se abre para que o diabo tome conta. O próprio Cristo foi quem declarou, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Se tiver que amar a um, odiará o outro. Ninguém pode servir Deus e as riquezas. Foi o que Jesus citou em certa feita. Ou seja, no trono do nosso viver, no trono do nosso coração, só existe lugar ou para Cristo ou para Satanás. Impossível que os dois habitem ao mesmo tempo. A Bíblia não menciona quais as circunstâncias que levaram esse homem a se afastar completamente de Deus. O certo é que, em algum momento, os demônios começaram a tomar conta da vida dele. No diálogo que Jesus mantém com ele, Jesus pergunta qual é o seu nome. E ele responde: Legião é o meu nome. Você sabia que uma legião romana era uma quantidade enorme de soldados? Quando se falava em uma legião romana, se falava em pelo menos 6.000 soldados de infantaria e 700 da cavalaria, ou seja, pelo menos 6.700 soldados. Isto era conhecido como uma legião lá nos dias de Roma. Eu não sei se havia toda essa quantidade de demônios atormentando a vida desse jovem, mas o certo é que ele era temido em toda a região. Vivia lá entre os cemitérios, entre as rochas, se cortando. Ninguém podia prendê-lo, todos o temiam. Você consegue imaginar a cena quando Jesus chega com um barco e ele desce com os discípulos, logo vem esse homem possuído de um espírito imundo na direção deles. Os discípulos certamente fugiram amedrontados, mas Cristo não. Cristo ficou ali parado, esperando. Interessante. Jesus sabia muito bem da luta desse jovem. Jesus sabia do que ele estava passando. Jesus sabia da sua infelicidade. E então Jesus para socorrer esse homem que precisava de um milagre. Olhe para o texto sagrado. O texto nos diz, no versículo 6, Marcos capítulo 5, verso 6, que quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Correu e o adorou. Isso mesmo. Até os demônios reconhecem a divindade do Senhor Jesus. Até os demônios são obrigados a se submeter à autoridade de Cristo. E eles adoram Jesus. Eles tiveram que reconhecer que eles estavam diante do autor da vida, do Criador dos céus e da terra. E nessa circunstância, os demônios, usando a voz desse homem, dizem para Jesus: conjuro-te por Deus que não me atormentes, não me faça sofrer, porque Jesus dissera para eles: espírito imundo, sai desse homem. Quando você contrasta a história desse homem com os líderes judeus, a gente descobre algo muito interessante. Esse homem, que estava possuído por um espírito imundo, reconhece que Jesus é o Senhor, enquanto que a liderança da igreja dos dias de Cristo o acusavam de possuir demônios. Você percebe o contraste? Aqueles que estavam ali para representar o nome de Deus rejeitam a Cristo e em dado momento chegam a dizer que ele estava possuído por demônios
ou atuava por demônios, mas os próprios demônios se submeteram a Cristo. Jesus não teve medo, Jesus ali estava para ajudar aquele homem, e você vai perceber que depois que esse milagre acontece, Jesus entra no barco e cruza mais uma vez o mar da Galileia. Ou seja, Cristo foi ali apenas para socorrer este homem. Você já percebeu que Cristo se interessa por todos nós, como se nós fôssemos as únicas pessoas a habitar esse planeta? É isso mesmo. Ele vai até você aonde você está. Aliás, a Bíblia prega um Cristo que sempre vem. E todas as vezes que lemos essas histórias, nós devemos crer que esse Jesus salta das páginas da Bíblia para a nossa vida, porque Ele é o Deus que sempre vem. Ele é o Deus que sempre socorre. Ele é o Deus que sempre está disposto a salvar. Jesus então dá uma ordem para esse jovem, melhor, para os demônios, que estavam no jovem, e os demônios são expulsos. Eles pedem para ir para os porcos, e Jesus consente com isso. E quando os demônios entram naqueles porcos, os porcos se lançam no abismo, e naquele momento 2.000 porcos morreram afogados. É interessante perceber que o texto não relata quem eram os donos desses porcos. Até poderiam ser judeus, mas ainda que os judeus não comessem a carne do porco, muitos deles criavam porcos para comercializar. O amor ao dinheiro às vezes estava acima até dos conceitos que a nação carregava. O jovem fica completamente liberto. Os demônios deixam. E agora, sóbrio, ele é restituído à sua sanidade. Interessante que algumas coisas acontecem no texto. A primeira delas é que no verso 17, quando os demônios rogam a Jesus para que ele permita que eles entrem nos porcos, Jesus o permite. Mas agora, o jovem liberto pede para ir com Jesus, mas Jesus não permite. Parece um contrassenso. Jesus atende ao pedido dos demônios, mas Jesus não atende o pedido do jovem, que agora estava liberto. Jesus tinha uma intenção com esse jovem. Jesus não queria que ele fosse com ele nas suas viagens juntamente com os discípulos, mas Jesus tinha uma missão para ele. E essa missão aparece aqui no versículo 18. Melhor, no verso 19, quando Jesus diz assim: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Verso 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Interessante que enquanto o jovem pede para ir com Jesus, o jovem diz, ou Jesus diz, não, você vai para casa e você agora vai contar para os teus. Conta o que Deus fez na sua vida. Você foi liberto, agora vai para casa. Deixa os teus saberem que você está livre, que você foi alcançado por Cristo, pelo Messias, e agora a liberdade é uma realidade na sua vida. E ele tinha muito que contar, porque alguém que vivera algum tempo sob a opressão demoníaca estava agora completamente liberto. Esse homem tinha muita coisa para contar, e eu fico imaginando a alegria dos familiares em recebê-lo de volta, em perceber que ele está voltando para casa agora completamente livre daqueles tormentos malignos, porque Jesus o libertara. Quem sabe ele pôde dar cada detalhe do momento que ele se encontrou com Jesus, do momento em que ele viu Jesus chegar no barco, de como ele se prostrou diante de Cristo, de como os demônios foram expulsos, de como ele estava feliz porque agora ele estava servindo ao Senhor de todo o coração. E certamente aquela vida que até então levava
que levaram aos demônios tomar conta da sua mente, deveria ser agora completamente transformada. É isso que Jesus faz quando a gente permite que Ele entre em nosso coração, quando Ele entre em nossa vida. Sabe, será que nesta manhã eu estou falando para alguém que tem sido atormentado por espíritos malignos? Será que você tem ouvido sugestões de Satanás para te levar a fazer aquilo que é errado, para te levar ao pecado? Será que eu estou falando para alguém agora, a quem tem andado longe dos caminhos do Senhor, tem feito coisas que você sabe que não agradam a Deus, mas você não tem encontrado forças para mudar essa história? Queria dizer para você uma coisa. 2000 anos se passaram desde esse milagre, mas Jesus não perdeu o poder de expulsar demônios. Certa vez eu estava com jovens da minha igreja, onde eu pastoreava lá no Espírito Santo. E enquanto eu estava reunido com os meus jovens lá na igreja, acontecia um outro culto envolvendo as mulheres da igreja. Um culto de oração das mulheres. Em dado momento, uma pessoa que visitava a igreja nesse dia foi possuída por um espírito maligno. Várias irmãs tentaram segurá-la de alguma maneira, mas você sabe que em alguns casos de possessões, as pessoas possuem uma força sobrenatural. Eles me chamaram e quando eu entrei dentro da igreja, eu vi um quadro muito terrível de se ver. Algumas irmãs tentando segurar esta mulher que estava possessa por um espírito. E eu queria dizer para você uma coisa, com todo o carinho e respeito que você merece. Nós não temos poder contra Satanás, porque nós somos fracos e pecadores, mas Cristo tem todo o poder. Cristo o venceu. E todas as vezes que nós enfrentarmos momentos assim, nós devemos estar conscientes de que todo o poder reside em Cristo. É dele toda a autoridade. E nós devemos clamar para que Ele nos use para fazer bem às pessoas que enfrentam essas possessões. Eu pedi a essas irmãs que deixassem essa senhora sozinha. E eu orei no meu coração e pedi a Deus que me usasse naquele momento para ajudar essa mulher. Ela foi deixada sentada no banco sozinha. Eu me assentei ao lado dela, coloquei meu braço sobre seus ombros e comecei a orar com ela. Orar para que Deus tivesse misericórdia dessa vida. Orar para que o Espírito Santo tocasse nesse coração, nessa mente, e que ela pudesse se render a Deus e ser liberta dessas forças malignas. Depois de algum tempo orando, ela desmaiou. Ficou um tempo desmaiada. Mas quando voltou, ela estava completamente liberta, porque Jesus tem todo o poder no céu e na terra, e Ele já venceu Satanás. Satanás está com seus dias contados, para então ser destruído. É por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, que se você está em caminhos errados hoje, se você está fazendo coisas que você sabe não serem corretas, você precisa se submeter à direção do Espírito Santo. Você precisa colocar a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele tem o poder no céu e na terra de expulsar demônios. Ele pode expulsar hoje da sua vida os demônios que atormentam sua natureza carnal. Jesus tem o poder de libertar você. Jesus tem o poder de dar a você um novo significado, um novo rumo. Jesus quer conduzir a sua vida. Jesus quer ajudar você no caminho até o céu. Mas você precisa se submeter à vontade dEle. E aí? Está você disposto a deixar que Jesus governe a sua vida? Porque se você toma essa decisão, Satanás será expulso da tua presença. Os anjos maus não terão poder sobre você. E Tiago nos assegura de que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Isso mesmo. O diabo
não pode tocar, não pode colocar o dedo naquele que é nascido de Deus. E quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Cristo, é isso que acontece. Mas eu queria chamar a sua atenção para mais um detalhe do texto que nós lemos hoje. Quem sabe o último detalhe. Aqui nos diz o texto de que depois que Jesus libertou a esse homem endemoniado, aquelas pessoas, donas dos porcos, vieram e pediram que Jesus se retirasse da terra deles. Eles haviam sofrido um prejuízo de 2.000 porcos. Então era melhor que Jesus fosse embora do que eles tivessem mais prejuízo financeiro. Você percebe, por esse relato bíblico, de que existem muitas pessoas que preferem manter suas posses, não perder nada do que têm, não abrir mão dos seus prazeres, não abrir mão da sua própria vida para não seguir Jesus. Eles preferem que Jesus vá embora de suas vidas. É melhor que Jesus vá do que ele faça as mudanças que pessoas não desejam fazer. O que fez Jesus? Ele não discutiu com ninguém que ali estava. Ele simplesmente foi embora. Porque Jesus não fica onde não é bem quisto. Ele tem prazer em estar na casa daqueles que o recebem. Mas Jesus nunca ficará se você não deseja. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta e bate. E ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus entra em nossa casa. Jesus entra em nossa vida quando ele é convidado. Mas se você não o convida, ou se você deseja que ele vá embora, ele também vai. Por isso, agora é o momento de decidir. Você quer permitir que Jesus fique na sua vida ou que ele vá embora? Você quer que Jesus cuide de você e te liberte dos tormentos malignos? Ou você quer continuar controlando a sua própria vida e viver sem ele? Queria que você pensasse nisso. A maior alegria de Cristo é estar com todos nós. Por isso, abra sempre o seu coração. Deixe que Jesus habite em você. 2000 anos se passaram dessa história, mas Jesus não perdeu o poder de expulsar demônios. E Ele vai expulsar de nossa natureza carnal os demônios que nos atormentam, para que sejamos livres como Ele deseja. Vamos orar por isso agora? Pai querido, muito obrigado pela liberdade que nós temos em Cristo. Muito obrigado por sabermos que Satanás é um inimigo vencido e que hoje nós podemos ser protegidos e guardados pelo céu. Muito obrigado pela tua promessa em Tiago, que aquele que é nascido de Deus é por ele guardado, e o maligno não pode nos tocar. Cerca-nos, Pai, nesta manhã. Envia os teus santos anjos para nos proteger, a nossa família, a nossa casa, e que, protegidos pelos céus, nós possamos continuar a nossa caminhada firmes e leais ao Senhor, até que o Senhor volte para nos buscar. Dai-nos um dia muito abençoado na Tua companhia e nos prepare a cada instante para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.